Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu acho que vai ser mais curto, a gente vai falar a respeito de um caso bem antigo sobre a boneca que envelheceu. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar, mas a história é basicamente a seguinte. Os objetos envelhecem, de fato, eles degradam com o tempo, mas o caso que a gente vai contar aqui é diferente. Uma família americana tinha filhos e em dado momento decidiram comprar ou de aniversário ou de Natal uma boneca para a filha, como geralmente acontece. A boneca era amada pela menina, mas eventualmente a boneca acabou sendo esquecida, a garota cresceu e a boneca foi deixada no sótão da casa. Eventualmente a criança saiu da casa dos pais, os pais foram se mudar, foram dar um jeito nas coisas que estavam deixadas no sótão, e eles então abriram a caixa com a boneca e encontraram a boneca conforme está nessa imagem aqui, com a aparência envelhecida, como se a boneca tivesse de fato, afinal de contas, envelhecido não do jeito que o plástico degrada, mas do jeito que uma pessoa normalmente envelhece. E aí, claro, que ele apresenta teorias afirmando que isso pode ser um evento sobrenatural e assim por diante. A gente começa, claro, a nossa pesquisa verificando quando que a história surgiu. Para isso você vai fazer a busca, a boneca que envelheceu ou boneca envelhecendo desse jeito aqui, e aí você vai filtrando. É claro que eu não comecei com esse ano bonitinho, eu comecei em 2009 e aí fui avançando o máximo que dava para descobrir a origem. Isso que você até já está acostumado. Nesse caso aqui, a gente tem apenas falsos positivos, não tem nenhum resultado que traz o que a gente precisa propriamente. Porém, assim que eu avanço, assim que eu coloco 27 de setembro de 2009, eu tenho um resultado de um tabloide britânico chamado Express, a respeito da boneca que envelheceu. Você aceita os cookies? E aqui então você tem o artigo a respeito dessa dita boneca que envelheceu. Aqui a gente não tem uma fotografia direta da boneca, pelo menos nessa versão aqui ela não está carregando, porém o cache aqui do Google já apresenta a boneca pra gente. E basicamente a história do tabloide é que a boneca foi comprada pelos pais da criança, deixada num sótão. 11 anos depois a boneca foi recuperada e tinha essa dita aparência. A gente também encontra, quando faz aqui a pesquisa, um vídeo enviado no dia 25 de dezembro, mostrando propriamente uma prévia da boneca que envelheceu, claro, do mesmo tabloide, do Express. Isso é do dia 25, o outro é do dia 26, na qual a matéria final é publicada. E claro, ele deixa também os créditos para essa história. Essa história é uma cortesia de um cara chamado Jim Hinton. Esse Jim Hinton publicou um livro chamado Fantasmas Pegos em Filme, e aparentemente ele publicou não só um, mas um segundo livro. Esse livro em questão que tem o artigo sobre a boneca é o livro número 2. Na época ele poderia ser comprado. Hoje você pode comprar na Amazon, tá bem carinho, mas pelo que eu dei uma olhada você até consegue comprar ele de forma mais barata. A gente não tem acesso inteiro ao livro, eu não achei o livro na íntegra, você pode até usar o Look Inside da Amazon. Nessa opção aqui não está aparecendo, mas em outra versão sim. E você vai ver que a história da boneca ocupa uma página, basicamente. E a questão é que ele não documenta, não traz nenhum detalhe, não traz nada que a gente possa verificar. Não traz nome da família, não traz onde isso aconteceu, só diz de um jeito bastante genérico, não diz onde a boneca está atualmente, não diz quem tem essa boneca e não diz se fizeram perícias nessa boneca, afinal de contas, ou não. Tudo que a gente tem desse caso é a história que está no tabloide, é a história que o Jim conta no livro dele, aqui você pode ver outros livros dele, e você tem, claro, a dita fotografia da boneca que envelheceu. Por hora, eu vou deixar vocês com essa informação, ou melhor, com essa falta de informações a respeito do caso, e a gente vai falar um pouquinho das imagens que aparecem quando você pesquisa pela boneca que envelheceu no Google. Então você joga aqui, vai aparecer um monte de imagens, inclusive supostamente de como a boneca apareceria antes. Essas são as outras evidências que sustentam a história, que supostamente dão um contexto para a história que nós temos. Então, a primeira imagem que a gente analisa é justamente essa imagem que está aqui nessa miniatura, que supostamente mostra a boneca antes de envelhecer. A gente não encontrou a origem exata dessa fotografia aqui dessa boneca. Porém, você percebe, além de loira, claro, lábios vermelhos, etc., ela tem olho azul e uma pupila é menos dilatada que a outra. Com base nessa característica, eu fui capaz de localizar
uma boneca em particular com essas características. Então, é essa boneca aqui. Essa boneca chama-se Victoria, ela faz parte de uma coleção chamada The Pomenade Collection, conforme está indicado. Ela está à venda, um dos exemplares está à venda nesse site aqui. O site, a princípio, é um anúncio em russo, mas, claro, você pode traduzir e obter mais informações. Você vai ver que ela tem 40 centímetros e que ela pesa meio quilo. Essa informação vai ser um tanto contraditória com o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E o fato mais importante é que essa boneca é uma boneca de porcelana. Uma boneca de porcelana ela é frágil e normalmente você não dá esse tipo de boneca para uma criança brincar. Normalmente você vai dar uma boneca que a criança, afinal de contas, pode usar para brincar. Você não vai dar uma boneca que pode quebrar com tanta facilidade. Essa boneca aqui ela é mais para ser usada como item de colecionador. Então as pessoas compram essa boneca para colecionar. Eu, particularmente, o meu número ideal de bonecas por metro quadrado ao meu redor é 0, e eu não entendo por que alguém gastaria dinheiro para aumentar esse número, mas gosto é gosto, não tem muito mais o que falar sobre. Aí a gente tem a próxima imagem, que aparece também em algumas miniaturas de vídeos, e até na Fatos Desconhecidos, que supostamente mais uma vez mostra a boneca antes de envelhecer. Porém, nesse caso, não é a mesma coisa. Nesse caso a gente tem uma empresa chamada Pixie Fair e essa empresa faz roupas para bonecas. Então isso aqui é simplesmente um ensaio que ela fez vestindo esse garoto com esse terno e camiseta azul. Você pode chegar aqui, mesma gola, mesmo padrão de listras no terno e o mesmo padrão de listras no terno, mais uma vez. A próxima fotografia, que também aparece no vídeo da Fatos Desconhecidos, mostra um pedaço de uma boneca, né, o rosto da boneca, parte do rosto, e depois mostra um zoom, indicando como a boneca teria aparecido depois de envelhecer. Aqui a gente tem o site da Pixie Fair, e aqui propriamente a gente tem a página dessa boneca. Essa boneca chama-se Bebé. Ela foi uma boneca comprada por uma colecionadora chamada Janice Poli, que jura que ela é a boneca mais amaldiçoada no mundo e que ela pretende provar isso. Ela comprou a Bebé no eBay. Apesar de, claro, ter essa lenda de que a Bebé seria amaldiçoada, que, francamente, essa lenda é propagada apenas aqui pela Janice, a Bebé não envelheceu, mais uma vez, não procede. E a gente tem, por fim, a fotografia do sótão, onde a boneca teria sido encontrada. A maioria dos sites simplesmente fala, esse sótão é uma imagem ilustrativa e pronto. Alguns insistem que possa ser o sótão real, na verdade não. Na verdade a imagem do sótão é simplesmente de uma moça que detalhou aqui o processo de revitalização do sótão da casa dela, sem nenhuma menção a bonecas amaldiçoadas. Ok, analisamos um monte de contexto, fizemos um monte de busca para descobrir o contexto das coisas, mas faltou um contexto extremamente importante, né? O contexto da própria boneca. Aí você vai lá, faz a busca no Yandex, para afinal de contas descobrir de onde a boneca veio, e você vai encontrar uma coisa um tanto suspeita. Você vai encontrar uma imagem da boneca bem de perto, em um ângulo, e você vai encontrar outra imagem da boneca em outro ângulo. Desse jeito aqui. Aí você vai avançando na pesquisa, você vai verificando o que consta em cada um desses sites, e você vai chegar em algumas conclusões bastante suspeitas. Você vai achar uma matéria sem data no arquivo da internet, essa matéria também reproduzida aqui com data de 20 de julho de 2010. Fazendo aqui a busca nesse site, que é a respeito de histórias assombradas, eu não encontrei registro dessa matéria antes de 2010. Então, tudo indica que ela é datada mesmo de 2010. Ela é escrita chamada por um cara Robo Hudson, ou Robert Hudson, Robo é apenas um apelido, e você pode notar que aqui no banner a gente tem a própria boneca amaldiçoada que supostamente teria envelhecido. Vamos ver, afinal de contas, se o Rob Hudson está contando uma história que condiz com o que a gente espera, ou está contando uma história contraditória com o que a gente já conhece. Então, quando você pega aqui o arquivo em questão para ler, você vai ter que essa boneca tem uma história de fantasmas única. Ela foi criada em 1740, usada em inúmeros exorcismos, aparecido na TV no Reino Unido, abrigada em uma loja dessas de R$1,99, dime seria centavo, no museu e 3 exibições. Ainda assim, a boneca permanece desconhecida nos Estados Unidos. A seguinte história conta a respeito da história assombrada da boneca. Então, 40 anos atrás, o meu sogro encontrou essa boneca em uma loja de quinquilharia, R$1,99 nos Estados Unidos. Ela estava exibida, cercada de imagens antigas da própria boneca, tirada anos atrás, e no chão tinha uma linha vermelha e uma plaquinha com a seguinte história. Então, a história que aparece aqui em roxo conta que essa boneca, em 1888, foi dada para o Cedric Argyle, de Londres. Essa boneca tinha sido usada em 68 exorcismos por um cara chamado Reverendo Thomas Blight e pelo seu amigo Argyles Brown, em
diversos locais em toda a Inglaterra. Essa boneca era usada para distrair os espíritos durante o exorcismo. E é dito que a boneca muitas vezes foi fotografada e que, ao comparar várias fotografias da boneca, a boneca sempre parecia estar com alguma impressão diferente. Então, por isso dava a entender que tinham almas perdidas, aprisionadas dentro da boneca. Mais uma vez aqui, a boneca era usada para distrair o espírito durante o exorcismo. Aí aqui o site buga bastante, né? Aparece a letra verde uma em cima da outra, e a gente vai passar para cá, porque aqui fica basicamente mais fácil. Todas as pessoas que viram as fotografias ficaram surpreendidas com a diferença entre as várias fotografias da boneca. Eventualmente a boneca foi passada para o Robert Hudson e eventualmente acabou ficando na exibição durante 7 anos no Museum of Curios, em Cornwall, até 2007. Ela foi mais uma vez fotografada por milhares de câmeras digitais com os mesmos resultados e, de acordo com ele, era um item favorito entre as pessoas que visitavam a coleção. Ou seja, a gente tem uma história aqui, claro, uma historinha de terror a respeito da boneca ser assombrada e tudo mais, mas a gente não tem menção nenhuma a boneca ter envelhecido. Essa boneca jamais foi dada de presente para uma criança, essa criança jamais se apegou à boneca e depois abandonou, e essa boneca jamais envelheceu num sótão, conforme a versão original conta pra gente. Mas perceba que aqui a gente tem um cara chamado Robert Hudson, que afinal de contas conta uma história de mais de 40 anos. Então a boneca teria sido passada para o sogro dele, depois para ele, e então ficou no museu. Vamos checar mais ainda para ver, afinal de contas, do que o Robert Hudson tá falando pra gente. Então a gente vai atrás de descobrir, afinal de contas, do que é esse tal de Curious Museum, e a gente vai encontrar aqui um resultado a respeito do Curious Museum, ou Museum of Curios, conforme está indicado aqui. Esse site faz leilão de um osso fossilizado, isso no caso não é tão importante pra gente. O que importa é, esse osso veio do museu e aqui tem uma descrição a respeito do museu. A coleção do museu foi começada em 1930 por um cara chamado Philip Henry Douglas Palmer, que colecionava artefatos bizarros. Eventualmente ele foi acumulando, claro, uma grande quantidade de artefatos. Esse cara teve uma filha e, através da filha, a filha chama-se Alison, esse cara conheceu um cara chamado Robert Hudson, o nosso Robo Hudson da história original. Isso aconteceu no começo dos anos 90, eles então decidiram fundir as coleções e, afinal de contas, iniciar um museu em Cornwall, que possuía cerca de 4.000 artefatos raros em exibição até 2006, quando o prédio do museu foi vendido junto com a maioria dos artefatos. Numa nota de rodapé, o Hudson também foi envolvido numa acusação de contrabando de partes de animais que não deveriam entrar no Reino Unido. Então, por exemplo, caveiras de macacos, que inclusive espécies protegidas, e também uma carcaça de golfinho que ele tinha, o que tudo indica, obtido animal morto, então usado larvas para comer a carne do animal e, afinal de contas, poder exibir o esqueleto do golfinho. Ele estava tentando entrar com esses itens no Reino Unido, com isso ele foi pego e foi verificado então que a procedência desses itens envolvia inclusive a morte de espécies protegidas. Mas a questão é, a coleção do museu se desfez e a boneca, ao que tudo indica, foi vendida para algum outro lugar, conforme ele mesmo informa aqui que a boneca ficou em exibição até o ano de 2007, nessa versão. Aqui a gente tem, claro, a história de fantasmas, então, original a respeito da boneca. A gente já viu que a boneca não envelheceu coisa nenhuma, mas vem a pergunta, será que essa história original sobre a boneca é verdadeira ou não? A gente não tem muito como checar isso, porque isso é uma história praticamente anedótica. Então você pode fazer uma busca jornalística, você vai aqui no Newspapers, pesquisa por Cedric Argyle no Reino Unido, ou você até pode colocar no mundo todo, você só vai achar resultados que não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Faz a mesma coisa para Argyles Brown, você também não vai encontrar nenhum resultado, porém você vai encontrar um reverendo Thomas Blight, só que esse reverendo vivia nos Estados Unidos e não no Reino Unido. Em suma, não tem nenhuma evidência de que essa história sobre a boneca ter sido usada em exorcismos também seja real. Isso aqui é simplesmente uma história que foi contada numa loja de R$1,99 para o Palmer. O Palmer adquiriu uma boneca, também adquiriu a plaquinha, ou uma reprodução da plaquinha com a história. Então, claro, contou a história para o genro e apresentou isso no museu. Mas a gente não tem evidência nenhuma de que essa história seja verdade, e a gente sabe com certeza
que a boneca não envelheceu. E a questão é, atualmente você ainda pode ver a boneca. Você pode encontrar a boneca num local chamado Pairidaisa. Esse é um jardim botânico, zoológico e museu, fica na Bélgica. Fica num local chamado a misteriosa cabine do explorador. Aqui você pode então verificar os itens que tem e aumentando essa imagem, se você conseguir, claro, dar zoom nessa imagem, conforme eu fiz nesse link aqui, você vai conseguir verificar que a boneca está ali presente. Para isso então, você, claro, vai ter que pegar a sua ampliação da imagem e você vai ver a boneca aqui. Isso aqui, claro, ela está na frente de uma taxidermia, tem esse feto siamês, digamos assim, que provavelmente é um caso de taxidermia forjada, então você pega dois e simplesmente liga e pronto. E aqui na frente a gente tem, afinal de contas, a dita boneca. Perceba que ela é pequenininha. Perceba então que é impossível que essa boneca aqui de porcelana seja a boneca que a gente tem aqui. Porque a de porcelana tem 40 centímetros e essa boneca aqui, ela é bem pequenininha. Tá aqui. Inclusive, claro, a fotografia condiz com a fotografia que eu tinha achado no Yandex originalmente. A boneca tem essa forma aqui, e aqui a gente tem uma outra visão melhor. Tem um vídeo também no qual você pode ver o mesmo local do gabinete e você pode ver com mais detalhe a expressão da boneca. Aí a gente tem a alegação de que é impossível tirar duas fotografias iguais da boneca. Se você pesquisa, claro, pelas fotografias da boneca na internet, você vai perceber que as fotografias, as que estão aqui nessa galeria, parecem que a boneca está de fato com expressões diferentes. Aquela está mais aflita, aquela está mais calminha, aquela parece que está agoniada e assim por diante. Isso é um fato, claro, você percebe, mas tem uma outra questão. Todas essas fotografias estão em ângulos diferentes, em iluminação diferente. Então, claro, aquela está bem iluminada, aqui não. Então, não tem como você dizer se essa diferença de aparência, de feição é causada pela iluminação ou se é porque a boneca, afinal de contas, tem poderes sobrenaturais. Porém, testar essa hipótese é muito simples, tá? Você pega a boneca, coloca numa caixa com iluminação constante, então numa caixa que independe da luz do sol, e você bota uma câmera em cima da boneca e aí você deixa a câmera gravando. E aí você simplesmente compara os frames, então, de hoje, de amanhã, de agora, de uma hora atrás e assim por diante, para ver se tem mudança no rosto da boneca. Se tiver, então peraí, você deixou a câmera no mesmo lugar, você deixou a luz no mesmo lugar e a boneca ainda assim se mexeu, tem algo estranho acontecendo. Se não tiver, então provavelmente é tudo apenas efeito da iluminação. Conclusões. A gente pode concluir que a história da boneca que envelheceu é totalmente falsa, que a boneca em questão é uma peça de museu pertencente a coleções de antiguidade, cuja fotografia foi aproveitada para uma história que fazia parte de um livro de casos sobrenaturais reais, entre aspas, mas que na verdade tinha sido simplesmente inventado. A versão que alega que a boneca envelheceu foi escrita por um cara chamado Jim Eaton em 2009 para um livro de casos paranormais, foi divulgado nos tabloides britânicos, mas é falsa. Não traz nenhuma evidência concreta da história, traz uma fotografia da boneca, que por sua vez mostra uma boneca que pertencia ao Museum of Curios em Cornwall e agora está na Bélgica. Você pode visitar e nenhum proprietário real da boneca contou qualquer coisa sobre a boneca envelhecer. Eles contaram uma historinha a respeito de exorcismos e almas presas na boneca, que não tem como verificar, mas não achamos nenhuma evidência de que essa boneca propriamente seja verdade. As mudanças de feição, como eu disse, provavelmente têm a ver com as mudanças de ângulo e iluminação que você usa para fotografar o objeto, e as imagens que mostram a boneca antes de envelhecer, na verdade mostram bonecas que não tem nada a ver com o contexto. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!